escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Nós estamos com duas aulas hoje desse mesmo texto. Uma está sendo presencial na igreja e outra é essa que está sendo gravada e está sendo exibida agora no domingo de manhã para que outras pessoas também possam assistir nas suas casas. Essa aula, meus irmãos, ela pertence à revista que foi adotada para esse mês de janeiro e fevereiro até o retorno da escola dominical. O tema da revista se chama O Batismo e a Ceia do Senhor. E esse daqui é uma junção de duas aulas, cujo tema vai falar sobre o batismo. A primeira parte vai falar o batismo como selo da regeneração, e a segunda parte vai falar sobre o batismo e sua administração. São dois textos básicos. O primeiro texto se encontra no livro de Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7. E o segundo é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 44 a 48. Nós vamos fazer a leitura de cada um desses textos e depois nós vamos comentar sobre ele. Bom, vou fazer a primeira leitura, que é o texto de Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Diz assim o texto de Tito: Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ok? Esse é o primeiro texto de Tito. Segundo texto que fala sobre batismo, sua administração, está no livro de Atos, capítulo 10, versículos de 44 a 48. Vamos acompanhar a leitura, tanto o primeiro texto como o segundo vai estar projetado aqui. Diz assim o texto: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Meus irmãos, a palavra foi lida. Agora nós vamos orar pedindo a orientação do Espírito Santo para que essa palavra nos fale ao coração, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua preciosa graça e misericórdia que nos alcança, Senhor, de maneira que podemos, ó Pai, louvar e tu nos permite engrandecer o teu nome, Senhor. Eu te agradeço porque tu nos permite sermos utilizados para a propagação da tua palavra.
que esses dois textos, que essa palavra que foi lida, ó Pai, possa alcançar a todos os nossos corações e todos aqueles, Senhor, que Tu tens seus planos para que conheçam também o Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, como eu disse então, a lição de hoje ela está dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o batismo como selo de regeneração, que é o texto de Tito 4, de 4 a 7. Nós vamos ver o que é o batismo, a regeneração simbolizada no batismo e o batismo e seus benefícios, ok? A segunda parte vai falar sobre o batismo e sua administração, o texto de Atos 10, 44 e 48, de mesma forma dividido em três partes. Ela vai nos falar sobre a eficácia dos sacramentos, o modo apropriado de administrar o batismo e quem deve administrar o batismo. Com relação então ao batismo com o selo de regeneração, é importante, irmãos, entendermos o seguinte, que o batismo, ele simboliza nossa comunhão com Cristo por meio da regeneração realizada por Cristo. Alguns crentes têm conceitos ainda equivocados sobre o batismo. Penso, por exemplo, que ele em si, o próprio batismo, o ato de batizar, ele em si mesmo seja regenerador, e isso é um grande erro. O batismo, na verdade, meus irmãos, é um sinal de que já fomos regenerados. Essa regeneração acontece justamente pelo lavar purificador do sangue de Cristo derramado na cruz. É necessário ter isso em mente. O convertido, ele é batizado porque já foi regenerado. E não é o batismo que efetua essa obra. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos regenera. Então, sendo assim, meus irmãos, precisamos valorizar o batismo como um sinal magnífico. De quê? De que já ocorreu em nosso coração, no coração do crente, e é isso como marca de pertencimento justamente ao povo da aliança. Bom, o texto de Tito, de 3, 4 a 7, ele faz o seguinte, meus irmãos. A expressão regeneração, aplicada a indivíduos, aparece somente nessa passagem do Novo Testamento. Em outra passagem do Novo Testamento, em Mateus 19, ele faz referência a uma chamada regeneração cósmica. Então, meus irmãos, literalmente, regeneração significa novo nascimento. Ser nascido outra vez, regenerar, novo nascimento, nascido outra vez. Ainda que a palavra ocorra uma única vez, a ideia que se encontra em muitas outras passagens. Eu vou ler para vocês o texto de João 1,13 e ainda em João 3,3. 1,13 diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, sobre o nascimento. Esse segundo texto é a conversa de Jesus com Nicodemos. Aí, a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Luiz Berkoff, que é o autor da Teologia Sistemática, bastante de nós temos esse livro aí, ele fornece uma definição sobre regeneração que diz o seguinte: regeneração é o ato de Deus por meio do qual o princípio da nova vida é implantado no homem. A disposição governante na alma se faz santa e assegura-se o primeiro exercício santo desta nova disposição. Algumas outras considerações sobre a regeneração necessária. A regeneração também, meus irmãos, ela é monergista. O que quer dizer?
é uma obra inteiramente de Deus e Espírito Santo. Ela suscita o eleito dentre os mortos, né? Mortos em seus delitos e pecados. Então ela suscita o eleito dentre os mortos espiritualmente para uma nova vida em Cristo. Texto de Efésios. Efésios 2, de 1 a 10. A regeneração, então, é a obra a qual Agostinho é Agostinho de Hipona, né? Chamou de graça preveniente. Por que preveniente? É a graça que precede nossos impulsos de coração em direção a Deus. Vamos continuar ainda sobre regeneração e vamos fazer uma introdução antes da gente entrar naquelas divisões que eu falei. Como a gente já viu, o batismo simboliza nossa comunhão com Cristo após termos sido regenerados. Por quê? Pelo sangue remidor do Cordeiro da Aliança. A gente não pode esquecer disso, hein? O batismo simboliza nossa comunhão com Cristo após termos sido regenerados pelo sangue remidor do Cordeiro de Deus da Aliança. Não podemos inverter essa ordem. Os benefícios da aliança com o Senhor nos são confirmados e desse modo somos o quê? Fortalecidos, nutridos com uma prova concreta da execução das promessas redentoras. Contudo, uma aliança também estabelece exigências que devem ser cumpridas. Portanto, o batismo se apresenta como uma reafirmação de nossas responsabilidades diante de Deus, que nos agracia com a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dito isso, vamos começar pelas definições básicas. O que é o batismo, então? O catecismo, nosso catecismo maior de Westminster, em resposta à pergunta 165, que é justamente o que é o batismo, diz o seguinte: o batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e um selo de nossa união com Ele, da remissão dos pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, Espírito Santo que eu falei lá no início, e da ressurreição para a vida eterna. E por ele, os batizados são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer inteira e unicamente ao Senhor. Essa é a definição de batismo segundo o Catecismo de Westminster. Com isso, meus irmãos, o Catecismo Maior nos ensina que o batismo foi instituído por quem? Por Jesus Cristo. Ele instituiu o batismo como uma forma o quê? Com uma comprovação da nossa união que temos com Ele, após o que? A regeneração, após o que? O novo nascimento, apontando que recebemos o que? A remissão, o perdão de nossos pecados, mediante o que? O sangue de Cristo na cruz, certificando que a nossa adoção como filhos de Deus, confirmando a nossa ressurreição para a vida eterna. E, além disso, nos apresenta como um rito de ingresso na igreja visível, que fazemos diante de todos os membros da igreja e também perante toda a sociedade. O que a gente faz? Professamos perante todos que pertencemos unicamente ao Senhor e que nós dependemos inteira e totalmente dele para conceder todos os benefícios. Nós não temos nada, tudo nós dependemos dele para que a verdadeira vida em sua plenitude até a eternidade. O batismo, então, meus irmãos, ele simboliza a limpeza do pecado, uma necessidade essencial para que haja um relacionamento nosso com o Senhor, porque o Senhor abomina o pecado. Texto de Hebreus 9, 20 a 22 diz o seguinte, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente
também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Lembramos também, meus irmãos, que o batismo foi ordenado de Cristo, por Cristo, para ser realizado por quem? Pelos discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto está em Mateus 28, 19. Justamente sobre isso, dos discípulos realizarem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o teólogo Edmund Clowney escreveu o seguinte: apesar da importância, presta atenção nisso, meus irmãos, para a gente tirar aquela dúvida da água, aquela toda situação, presta atenção nisso. Apesar, ele está falando que apesar da importância do símbolo de água, da água, nós devemos nos lembrar de que somos batizados não na água, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo cristão, meus irmãos, ele usa o símbolo da limpeza da água para que os pecadores levem o nome de Deus em bênção e não em juízo. O batismo cristão é uma cerimônia de nomeação. Por que nomeação? A pessoa que é batizada, ela recebe um nome. Não o nome que está escrito no certificado de batismo, de nascimento, mas recebe o nome do Deus triuno. Outra característica essencial é que o batismo, meus irmãos, significa a união do crente regenerado com Cristo e assim comunica e representa os benefícios que o sacrifício remidor de Cristo nos confere, em especial a purificação dos nossos pecados e o novo nascimento. Regeneração não é novo nascimento, e o qual nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo, meus irmãos, se apresenta como uma prova externa de uma realidade interna que já aconteceu lá dentro em nossos corações, ocorrida anteriormente. Confirma a nossa participação no corpo de Cristo, cujo cabeça da igreja é Ele, Jesus Cristo. A união com Cristo, meus irmãos, nos confere o sustento, a nutrição necessários à vida, e a vida na sua integridade, na sua amplitude completa. Outro item, em relação à regeneração, fala sobre a regeneração simbolizada no batismo. Essa vida, então, meus irmãos, que o batismo nos comprova, é a vida eterna, que os crentes já desfrutam antecipadamente nesse tempo, por conta da sua união com Cristo. O texto de Romanos 6,5 diz o seguinte: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente... Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, certeza da vida eterna. A vida eterna é a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A fé em Cristo é o único meio de acesso a essa vida. Essa fé se expressa por meio da obediência a Cristo, e dessa forma o crente desfruta dessas benesses da vida eterna já no presente momento. A vida está intimamente ligada ao fato de que somos justificados por Cristo. Ou seja, juridicamente fomos declarados justos diante do Pai por Jesus Cristo. Ele nos declarou que somos justos. Assim o que acontece? Deus nos recebe em relacionamento com Ele por causa dos méritos de Cristo, não é mérito nosso.
A vida eterna, meus irmãos, é concedida por Jesus Cristo àqueles que ouvem e creem na sua palavra e nele, como enviado do Pai, participam com fidelidade na administração dos sacramentos. Também devemos ter em mente, meus irmãos, que a vida eterna pertence a Cristo, que a concede de maneira soberana a quem Ele quer. Jesus Cristo é descrito no Evangelho de João como aquele que jorra a água e dá o alimento para a vida eterna. Símbolos, água e alimento comparáveis aos sacramentos instituídos pelo Senhor. Texto de Colossenses, meus irmãos, 2, 13 a 15, diz o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto de Colossenses, meus irmãos, nos ensina como as bases da realidade, da suficiência de Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Ele nos confere total salvação da morte eterna, completa libertação das amarras da lei, que nos condenava, e plena vitória sobre as potestades malignas, verdades que o batismo representa. Inclusive, meus irmãos, o apóstolo Paulo descreve a obra salvadora de Cristo em nos ressuscitar dos mortos, pois todos nós, antes de sermos salvos, estávamos como? Completamente separados de Deus, e pela ação de Jesus Cristo nós fomos reconciliados. Sabe, várias músicas, vários textos nos falam isso. O apóstolo Paulo também expressa, perdoando todos os nossos pecados. Nós vemos aqui o verbo perdoar, demonstra claramente que o perdão ocorreu uma única vez, e de uma vez por todas. Uma única vez, e de uma vez por todos. Seus benefícios perduram para a eternidade, de hoje e para sempre. A palavra traduzida por perdoar expressa a graça do favor divino em conceder a vida a pecadores indignos que somos nós. O perdão dos pecados, meus irmãos, é uma das partes constituintes da justificação. Por quê? Ocorre de uma vez por todas, ou seja, não se repete, não é um processo. Em santificação é um processo, né? Santificação é um processo para a vida inteira. Não, a justificação, ela ocorre uma vez e possui um caráter imediato e completo para sempre. O perdão, a remissão dos pecados, baseia-se exclusivamente na obra expiatória de Cristo, meus irmãos. O perdão dos pecados tem sua base na justiça de Cristo Jesus, porque Ele satisfez todas as exigências da lei, coisa que nós nunca conseguiríamos fazer. A justificação possui elementos positivos. O que quer dizer? Assim, a graça de Deus a conceder a adoção de nós como filhos e a vida eterna também é evidenciada. O verbo cancelar, a nossa dívida foi cancelada. Possui o mesmo sentido do verbo perdoar, no verso anterior, cujo significado diz que foi realizado também de uma vez para todas. No entanto, meus irmãos, o que a gente precisa ressaltar é o seguinte, que a nossa dívida não foi meramente cancelada, no sentido de ter sido simplesmente abolida, ou tampouco que o escrito de dívida foi feito que nem uma nota promissória que você vai lá e rasga. Não. Essa dívida foi extinta por Deus, mediante o sacrifício
substitutiva, ela teve um preço que Jesus Cristo fez em nosso favor. Então ela teve um preço, o preço da dívida foi a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Isso tudo, meus irmãos, apresenta como completo triunfo de Cristo. Afinal de contas, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 1:10. Cristo é apresentado no seu ofício de Senhor, exercendo autoridade sobre todos os poderes do mal. Jesus domina sobre todo e qualquer poder espiritual, nada foge do seu controle soberano. A vitória de Cristo em sua morte na cruz, meus irmãos, humilhou e envergonhou a Satanás e suas hostes. Como resultado do triunfo do Senhor, nós temos a vida plena que nos é outorgada e confirmada pelo batismo. Então, meus irmãos, agora a gente vai para o item C, que fala sobre o batismo e seus benefícios. Nós já vimos falando isso, nos outros itens, mas o batismo, meus irmãos, ele é o selo que garante a nossa salvação, o qual funciona como uma representação simbólica da regeneração efetuada por Cristo na cruz, comunicando-nos a eficácia da propiciação do pagamento, da expiação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Já comentamos isso nos itens anteriores. A natureza da purificação efetuada pelo sacrifício vicário de Cristo, simbolizado no batismo, nos comunica então os benefícios da justificação, da remissão e da regeneração, que é o que a gente tem e a gente leva para a vida toda com uma obra realizada anteriormente do batismo e é manifestada no batismo, ok? Meus irmãos, agora nós vamos para a segunda parte com relação ao tema batismo e sua administração. Então, eu só vou ler novamente, que nós lemos lá no começo, o texto de Atos 10, 44 a 48, como nós já lemos no início, só para a gente rememorar. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Meus irmãos, nessa outra parte aqui é importante a gente aprender o seguinte, que a administração do batismo, ela tem que ser feita de modo correto, por isso significa administrá-lo de modo bíblico. O que significa isso? Significa que todos os textos da palavra de Deus que abordam um assunto têm que ser levados em consideração para se chegar a uma definição do que é a adequada forma de administrar o batismo. Estudar esse tema, ele nos ajuda então o seguinte, a compreender a quem deve ser administrado o batismo, a quem, como deve ser administrada a forma e por quem vai ser o executor do batismo. 3 situações. A quem vai ser batizado, como a forma, como deve ser e por quem que é o ministrante. Essas dúvidas, meus irmãos, devem ser dirimidas para que não haja prejuízo nos benefícios que foram planejados por Deus por meio do batismo. Esse texto que nós lemos do livro de Atos, Pedro, como o texto no grego dá a entender, ele dá ordem
a 6 cristãos judeus para que batizem os convertidos gentios. Em Samaria não foram os apóstolos, e sim Filipe, que batizou o povo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo declara que ele não batizara nenhum crente em Corinto, exceto Crispo, Gaio e os da casa de Estéfanas. Paulo até mesmo escreve que ele não quer que seu nome seja ligado ao batismo. Por que isso, meus irmãos? Desse modo, os apóstolos não colocam ênfase em si próprios, em Pedro, em Paulo, mas no nome de Jesus. Logo, Pedro instrui seus companheiros para que batizem os gentios em nome de Jesus Cristo. Ele segue os procedimentos comuns de batismo naquela época. O batismo cristão, meus irmãos, ele inclui uma lavagem cerimonial, a forma do batismo, como no batismo pré-cristão de João, né? João Batista. É um sinal de Deus que significa limpeza interior e remissão de pecados, regeneração forjada pelo Espírito e nova vida e presença duradoura do Espírito Santo como selo, testificando e garantindo que o crente será mantido seguro em Cristo para sempre. Os sacramentos, meus irmãos, não possuem poder em si mesmos, nós já falamos na primeira parte, mas tão somente pelo fato concreto de terem sido estabelecidos pelo Senhor e por nos comunicarem a Cristo. Entretanto, em hipótese alguma, devemos deixar de ser reputados como elementos essenciais à vida ordinária da igreja. E desta feita, o seu modo de administração deve ser considerado com especial cuidado. Portanto, devemos observar alguns aspectos vitais, especiais da sua administração. A primeira parte fala sobre a eficácia dos sacramentos. A pergunta 161 do Catecismo Maior pergunta o seguinte: como os sacramentos se tornam meios eficazes da salvação? Meios. Resposta diz o seguinte: sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não porque tem algum poder em si, nem por virtude alguma derivada da piedade ou da intenção de quem administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Também, na segunda confissão helvética, ela é muito explícita, ela diz o seguinte: o autor e executor de todos os sacramentos não é nenhum homem, mas Deus somente. Os homens não podem instituir sacramento, pois estes fazem parte do culto de Deus. Também não é competência do homem estabelecer e prescrever o culto de Deus, mas receber e preservar o que lhe é ensinado por ele. Por conseguinte, na administração dos sacramentos, podemos distinguir claramente entre o próprio Senhor e o ministro do Senhor, que confessam que a substância dos sacramentos lhe é dada pelo próprio Senhor e os símbolos pelos ministros do Senhor. Ambos documentos que nós falamos, da Confissão de Westminster e da Segunda Confissão Helvética, eles ensinam que a realidade de que os sacramentos não possuem valor intrínseco em si mesmo, né? Isso a gente já vem debatendo desde o início da nossa lição. Ou mecanicamente recebidos, pois a sua eficácia encontra-se tão somente no modo exclusivo da operação realizada pelo Espírito Santo, sustentado pelo próprio Senhor por meio da sua santa palavra da promessa. Então, meus irmãos, assim sendo, eles não dependem do ministro que os administra, como se fosse um poder mágico pertencente ao ministro.
Inclusive, meus irmãos, em Atos 8, encontra-se um relato esclarecedor quanto ao batismo. No verso 13 de Atos 8, verso 13 do Atos capítulo 8, Lucas fala sobre Simão mágico, que havia recebido a fé e fora batizado. Contudo, o interesse de Simão mágico era receber os mesmos poderes que Filipe possuía ao realizar sinais. 4:8. Então vou falar primeiro do 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aí eu vou ler de 5-8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Agora, Simão, ele entendia que a maneira para ser dotado com esses poderes seria por meio do batismo, que daria a ele um suposto espírito poderoso que conferia as capacidades sobrenaturais. Quando Simão, o mágico, percebeu que o batismo não dera a ele o poder que ele tanto desejava, tentou comprá-lo, recebendo a repreensão do apóstolo Pedro, que percebeu, pelos seus atos os conhecereis, pelos atos de Simão, que não se tratava de alguém convertido realmente. Esse fato, meus irmãos, registrado no livro de Atos, mostra claramente que a pura e simples participação do batismo não produz resultado, mas depende da verdadeira fé e arrependimento, para que haja o quê? Regeneração, novo nascimento. Então, meus irmãos, lembramos, portanto, que a eficácia dos sacramentos não está nos elementos em si, mas no Espírito Santo do Senhor, ao confirmar e fortalecer nossa fé diante da bondade graciosa de Deus, na aliança a qual estamos em comunhão pelo sangue de Cristo. Ok? Bom, o modo apropriado de se administrar o batismo. A Confissão de Fé de Westminster, meus irmãos, no seu capítulo de 18, artigo 3º, assinala o seguinte: Confissão de Fé de Westminster, Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. Aspersão, meus irmãos, é quando a água é espargida. Efusão é quando a água é derramada sobre a cabeça. Aqueles que querem defender a ideia de que o batismo por imersão é a única forma de se administrar o sacramento do batismo, via de regra, meus irmãos, toma o sentido da palavra batismo no seu original grego como significando única e tão somente imersão. Contudo, meus irmãos, não é verdade que batizar significa literalmente imergir, conforme aponta o outro teólogo, Gerardo Voss, que diz que o verbo baptizo, em grego, segundo o seu uso habitual no Novo Testamento, significa literalmente lavar, e a ideia de imersão, em alguns textos, o tornaria praticamente sem sentido lógico. Também, meus irmãos, o substantivo dele derivado carrega o sentido literal de lavagem. Charles Hodge, outro teólogo citado na nossa lição, também aponta que as referidas palavras nem sempre significam submergir,
frequentemente se empregam com o sentido de derramar sobre, lavar, limpar, tingir, manchar, etc., sem levar em conta a forma concreta de alguma aplicação. Só genérico, tradução genérica. Podem expressar imersão parcial, imersão total, absorção ou efusão. Então, meus irmãos, a prática do batismo ela era algo habitual entre os judeus, mesmo antes de João Batista. Contudo, obviamente, não era realizado em nome da Trindade Santa, e sim como se fosse uma cerimônia, como uma cerimônia religiosa de purificação somente. Quando Jesus veio, meus irmãos, encontrou essa prática entre os judeus. No entanto, essas cerimônias impostas anteriormente, elas não eram suficientes para purificar aquele que prestava culto. O batismo praticado entre os judeus não era realizado por imersão, não era. O que fica evidente quando consideramos os diversos batismos impostos pela lei de Moisés, que em lugar algum fora ordenado pela forma de imersão. Pelo contrário, os batismos ou os atos de purificação deveriam ser realizados por aspersão ou efusão. Consta isso onde? Números 8, 7. Números, capítulo 8, versículo 7. Que diz o texto de Números? Lá do Pentateuco. Assim lhe farás para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Os textos são exemplos, meus irmãos, indicativos de que as pessoas eram purificadas por meio da aspersão. E sem dúvida essa cerimônia era designada pela palavra grega batizar. Quando faltava ainda mais ou menos 100 ou 200 anos para nós chegarmos à era cristã, até Cristo. Lembra Charles Rod? Charles Rod ainda escreve que o batismo cristão foi instituído seguindo o modo do batismo dos judeus, ou seja, por aspersão ou efusão, e não por imersão. No Antigo Testamento, o modo habitual de usar a água com fim religioso se dava por meio da aspersão. Portanto, seria natural que encontrássemos a mesma prática no Novo Testamento, ok? Falamos da forma, a forma do batismo. Agora, meus irmãos, vamos falar de quem deve administrar o batismo. Considerando então, meus irmãos, a íntima relação entre a palavra e os sacramentos, a administração do batismo é prerrogativa particular dos ministros da palavra. Calvino, ele é enfático. Ele fala assim: nesta matéria é também preciso saber que é impróprio a pessoas e particulares assumirem a administração do batismo, visto que este é um ofício do ministério eclesiástico, seja a ministração deste sacramento, que é o batismo, como também a ceia. Pois Cristo não deu mandamento a nenhum homem ou mulher que administre o batismo, antes aqueles a quem ele constituíra apóstolos, e quando ordenou que os discípulos da administração da ceia fizessem o que havia visto por ser feito por ele, Cristo, como ele próprio desempenhava o ofício do legítimo dispenseiro, indiscutivelmente quis que nisso imitassem seu exemplo. Meus irmãos, quem ministra o batismo é Cristo. Somente ele batiza a pessoa, e juntamente com o sinal é que essa pessoa é verdadeiramente batizada. No entanto, ao ministrar o batismo, Cristo emprega pessoas as quais incumbe a distribuição dos mistérios de Deus, no caso, os ministros da palavra. Esse comprova isso também apresentando que no Novo Testamento o batismo somente era administrado por aqueles que possuíam um ofício,
João, os discípulos de Jesus, os apóstolos e aqueles que foram encarregados, especialmente por Cristo, com a comissão de fazê-lo. Ananias, que foi quem batizou o apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo dos gentios, Paulo. Meus irmãos, chegamos ao resumo e à conclusão dessa aula de hoje, dizendo para vocês o seguinte: o batismo foi instituído por Cristo como sinal e selo de nossa união com Ele. E também nos comunica o fato de que fomos remidos e regenerados pelo seu Espírito em consequência desses benefícios. Segue-se a adoção de filhos e a vida eterna. O batismo, meus irmãos, é um sacramento eficaz por causa do Espírito Santo. Ele é uma bênção que Cristo nos outorga. As Escrituras nos ensinam que o modo habitual de administrar o batismo é a aspersão. Também devemos lembrar que o batismo deve ser administrado somente por ministros ordenados para essa ordenança do Senhor. Fica o desafio, meus irmãos. Sua vida reflete o fato de você ter sido batizado e ter recebido o selo da regeneração? Como? O que chama a sua atenção em relação à administração do batismo? Como você vê o batismo dos filhos dos crentes? O que é mais relevante no modo de batizar? Acho que é tudo aquilo que nós conversamos, trocamos ideias na aula de hoje, responde essas perguntas, embora a gente vai ter uma aula de batismo infantil. Ok, meus irmãos? Vamos orar. Vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus pela palavra ministrada, através da aula de hoje, e pelas vidas de todos nós, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Não somos dignos de tanta graça, de tanta misericórdia, mas mesmo assim tu nos alcança, Pai. Que essa palavra, hoje estudada e lida, possa dirimir, Pai, dúvidas, firmar a conclusão e a ideia de cada um, e que possamos, ó Pai, seguir louvando e adorando o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.